Ela tem 56 anos, 5 filhos, está desempregada. Marca uma consulta na clínica psiquiátrica e depois de descrever a raiva persistente do marido e contar todo o histórico de violência no casamento e explicar que ele se recusa a buscar ajuda, ela faz a seguinte pergunta: doutora, a senhora não pode receitar um remédio para ele? Eu boto na comida sem ele saber. E esse é o caso 5 do livro, do Wecknick, Dilemas Éticos em Psiquiatria. E é um caso onde quase todo mundo concorda na resposta. Não, isso não pode ser feito. Mas a parte interessante começa depois do não. Vamos lá. Mulher de 56 anos, casada, mãe de 5 filhos, atualmente desempregada, procura ajuda e atribui o próprio sofrimento à raiva persistente do marido, que tem um histórico de violência. Apesar dos esforços dela e dos filhos para convencer ele, o marido, né, a buscar ajuda médica, enfim, continua nesse quadro. Ela se sente impotente, aí ela pergunta se a psiquiatra pode prescrever a medicação para o marido, em segredo dentro da comida, para acalmar a raiva dele. Os 3 fatos básicos. Primeiro, a gente tem uma questão de violência doméstica, nesse caso, como cenário de fundo declarado pela paciente. Segundo, tem um marido com alguma coisa e que recusa um tratamento. E terceiro, um pedido eticamente inviável de fazer uma prescrição sem avaliar um paciente, em segredo, para tomar sem o consentimento do paciente, enfim. A resposta da psiquiatra, no caso, narrada no livro, é tecnicamente correta, ele explica que não tem como ela prescrever sem envolver o marido nesse caso. E ela avalia as necessidades de tratamento da própria paciente, considerando o ambiente doméstico que ela descreveu, né? Um ambiente assim difícil, complicado que ela descreveu. E aí, ok, caso fechado. E na verdade é onde o caso começa, né? A pergunta é mais fácil de todas, se pode ou não prescrever para alguém que você não examinou e colocar esse medicamento em segredo. Não pode. E essa é a parte rápida e pode parecer um absurdo para quem entende que não pode, mas isso já foi muito feito em muitos contextos diferentes. E o contexto que eu mais me lembro agora é quando existia no Brasil aquele medicamento, o antietanol, e que é um medicamento que quando você faz uso de álcool e está usando o medicamento antietanol, existe uma relação, uma interação entre esse medicamento e o álcool e dá uma reação clínica potencialmente muito grave, um mal-estar físico e uma reação clínica potencialmente grave. E não era incomum que as esposas, vamos colocar dessa forma, colocassem o antietanol na comida dos maridos sem ele saber, por conta dele fazer uso do álcool, para ele poder passar mal e ir abandonando o uso do álcool. Por mais que isso fosse comum, é que é uma palavra forte, tá? Assim, isso aconteceu, a gente tem relatos anedóticos de situações assim, mas não significa que isso está correto, claro, né? E implica um risco clínico super grave para o paciente. Não tem como você conseguir fazer o cara parar de beber sem ele estar envolvido nesse processo. Mas ok, esse medicamento nem está mais disponível no Brasil de qualquer forma. E voltando para o caso em questão do vídeo, a pergunta que a gente pode realmente fazer, não é se pode ou não fazer tudo isso, na verdade assim, o que o pedido dessa paciente revela sobre ela. E o que essa revelação de fato obriga o psiquiatra a fazer depois de dizer, não pode fazer isso. Então, assim, ela diz que ela está em casa com um homem violento, ela diz que ela acredita que o marido pode mudar com um possível tratamento. E essa crença é frequentemente parte da forma como mulheres em ciclo de violência sustentam a esperança que mantém elas em pé. Ela diz que ela se imagina como agente do tratamento dele. Eu vou medicar, vou dar conta de bancar tudo isso. E também sugere que ela carrega há muito tempo uma função impossível de consertar este homem que a machuca. E também esse comportamento diz, talvez mais importante ainda, é de que ela está procurando ajuda. E ela foi, a psiquiatra falou e pediu, através de um pedido inviável, mas também tem um paciente possível nessa história. E o ofício da psiquiatria é olhar para ela, nesse caso, o paciente que buscou ajuda. E os fios de tensão, nesse caso, são vários, né? Então, a gente tem, da parte de autonomia, quando a gente pensa nos princípios ali da bioética, tá ausente. O marido
apesar de violento, potencialmente problemático, ele é um sujeito autônomo que não consentiu com nenhum tipo de tratamento, então, assim, sem chance, neste contexto, de fazer essa prescrição, de administrar em segredo, diagnosticar à distância, nem pensar, enfim, isso assim, de nenhum. Tem os direitos dele de paciente e também a autonomia. E para ser paciente você precisa ser avaliado, examinado, consentir e tudo mais. E nada disso aconteceu. Existe uma outra questão, que é a da violência doméstica, que é o cenário, é o gatilho, é o eixo clínico, né, por detrás desse caso. Porque ela veio pedir ajuda, a ajuda que ela pensou foi o medicamento para ele, não dá para falar, isso não pode, tchau, ficar com Deus. Não, né, a gente tem que intervir para poder ajudar. Não adianta só também encaminhar para o serviço social e também falar tchau, ficar com Deus. E aí, né, o que eu posso fazer de fato? Mas antes disso, eu vou comentar um conceito que eles trazem no livro. Eles usam um termo da literatura internacional que é o patient by proxy, ou third party consultation, quando você está consultando em nome de outra pessoa. Parece estranho, mas é relativamente comum as pessoas virem com essa demanda. E aí é a situação em que alguém procura o profissional para falar de um terceiro que não está lá. Pode ser um filho preocupado com o pai, pode ser uma esposa preocupada com o marido, pode ser um chefe perguntando sobre um funcionário. Tem várias formas, né, em que isso pode acontecer e o problema ético é o mesmo. O profissional está sendo convidado a consultar sobre alguém que ele não examinou, que ele não conhece, que ele está tendo evidências, né, ou discurso por terceiro, e é uma posição, a posição ética é clara e que não faz sentido. Você não vai diagnosticar alguém que você não conhece, nunca viu, não avaliou clinicamente, num setting de avaliação clínica. E menos ainda prescrever Deus do céu. E você não emite parecer formal, enfim, sobre essa pessoa. Nada que resultaria de uma avaliação você vai emitir, porque esses resultados de avaliação são literalmente isso, resultado de uma avaliação. E nesse caso, essa avaliação não acontece. Mesmo que o relato seja super convincente, a pessoa tem uma enorme credibilidade, uma enorme capacidade de avaliar a situação, isso não existe simplesmente. O relato, ele é sempre mediado por quem consulta, né? Pelo afeto daquela pessoa, pelo sofrimento, pela narrativa, e enfim, não é o paciente em questão. Então não vai fazer nada sobre esse marido nesse momento. E quem veio é a paciente, a mulher, e o relato sobre o terceiro é um dado clínico sobre quem está ali, na verdade. E a esposa que descreve o marido violento, ela está em parte descrevendo o ambiente em que ela mesma sofre. Então esse é o relato da consulta dela. E é uma distinção, assim, muito fina. Quando ela fala dele, essa third party consultation que ela está fazendo pelo marido, na verdade ela está contando o que ela vive, o cenário dela e o relacionamento no qual ela está inserida, mas é que pode ser mais fácil, entre aspas, num primeiro momento, ela trazer a situação como esse agente de cuidado do marido, ao invés de trazer a situação como uma vítima do que está acontecendo ou na posição ali mais passiva sobre o que está acontecendo. Então, a psiquiatra do caso 5, ela não pode tratar o marido, mas ela pode e deve tratar a paciente, e o cuidado dela vai mudar o que acontece com o marido também, porque vai mudar o ambiente psíquico em que esse homem vive. Uma psicóloga americana, Lenore Walker, descreveu nos anos 80, o que ficou conhecido como ciclo da violência. Tem 3 fases que se repetem: tensão crescente, com pequenas humilhações, controle, irritação, explosão, violência aberta, física, verbal, sexual, patrimonial, e aí uma fase de lua de mel, com pedidos de desculpa, promessas de mudança, gestos de afeto, e aí o ciclo recomeça. Começa então com uma tensão crescente, né, pequenas humilhações, controle, irritação, provocações, e explode, e aí vem a lua de mel, e aí a vítima amolece, fica esperançosa e fica presa nesse ciclo. Por que isso importa para entender o caso 5? Porque o pedido da paciente, a receita para o marido, é a expressão clínica de alguém que está dentro desse ciclo há muito tempo. Ela acredita que ela pode mudar ele com o tratamento, e essa crença é o motor dessa fase de lua de mel. É por isso que ela ainda está ali. E é por isso que ela se imagina como agente do tratamento dele. Porque ela já ocupou durante anos a posição de quem segura a casa.
Diagnosticar a violência doméstica como cenário não é simplesmente rotular, é reconhecer um padrão que tem nome técnico, que tem trajetória previsível, que tem rede de cuidado. Bom, no Brasil, a gente sabe, né, tem a Lei Maria da Penha, que define 5 formas de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E criou uma rede de proteção que muitos psiquiatras talvez não conheçam profundamente. Tem a Delegacia da Mulher, que existe em quase todos os estados. Tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM. Tem a Casa da Mulher Brasileira em algumas capitais. Tem o Ligue 180 180, Central de Atendimento Federal, gratuita 24 horas. Tem ordens de proteção judicial. Saber esses recursos não é só trabalho do serviço social, do assistente social. É um trabalho clínico, porque é parte do cuidado da paciente que está na sua frente. Então vamos ver. Primeiro, avaliar o estado psíquico dela. Depressão é super frequente em mulheres em situação de violência doméstica. TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, é frequente. Ideação suicida não é rara. Avaliar tudo isso é parte da consulta. Avaliar o risco de feminicídio, que é um risco real. Tem instrumentos para tentar mensurar isso. Existe o Danger Assessment, da Jacqueline Campbell, que é um dos mais usados internacionalmente, que são 20 perguntas curtas que estimam o risco o risco de letalidade. E avaliar se há crianças em casa, se há arma, se há histórico de violência fora da intimidade. E também outra coisa a ser feita é recusar o pedido inviável em relação à prescrição, mas de uma forma cuidadosa para não espantar aquela paciente, não perder a oportunidade de cuidar dela. Porque eu não examinei ele, não tem como medicar alguém em segredo, contra a vontade dele, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele esteja precisando. Mas eu posso cuidar de você, e a gente pode começar por aí. E seguir e construir um plano de proteção. Isso significa conversa explícita sobre segurança em casa. Tem rede de apoio? Tem familiares? Tem lugar para ir? Se precisar, conhece o Ligue 180? Conhece a Delegacia da Mulher mais próxima? Conhece recursos jurídicos da sua região? Documentar essa conversa, claro, a gente tem que documentar tudo que a gente faz e fazer um caminhamento integrado, mas com retorno, né? Não é assim, vai para o serviço social. Vamos, junto do serviço social, fazer um plano de cuidado acontecer para você. De repente, rever a paciente em 15 dias, dá tempo dela ver o CRAM, ver o serviço social, contar como é que foi, fazer o acompanhamento do tratamento clínico dela específico de algum adoecimento que ela tivesse precisar. E meu ponto é dizer, não adianta só encaminhar e falar tchau, ficar com Deus. Tem que acompanhar junto, porque tem coisas que vão aparecendo, questões clínicas muitas vezes, que vão aparecendo no transcorrer do encaminhamento, conforme a paciente vai ganhando confiança com você, ou conforme ela vai ganhando coragem de aceitar o próprio sofrimento nesse processo, que a princípio ela estava olhando só para o suposto problema do marido, de violência que precisaria ser tratado, sem olhar para ela, que era uma vítima dessa violência e todos os desdobramentos psíquicos que isso poderia acarretar. Então, vai acompanhando. A comunicação é tudo, e vínculo e aliança terapêutica também é tudo, e sendo feito da maneira correta, você pode criar uma oportunidade de iniciar o cuidado dela também, apesar dela não ter vindo procurar exatamente isso. Esse foi o caso 5. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, salva, ativa o sininho para receber os casos novos e a gente se vê na próxima semana.